estudo de hoje, a gente vai aprender um pouco sobre loopings e rotinas dentro de programação. É muito interessante a gente executar loopings e rotinas quando a gente tem uma coleção de dados, quando a gente tem vários dados, que a natureza deles é mais ou menos a mesma. Então, eu tenho uma coleção de dados e eu quero executar uma mesma rotina para todos eles. Entenderam? Vamos dar uma olhada como que a gente faz isso. Vamos supor que eu tenha aqui, tá, um array. Então, let members, então são alguns clientes que eu tenho. E esse array é um array de objetos. Não tem problema nenhum eu misturar objetos com arrays, tá? Não tem problema nenhum. Na verdade, isso é muito comum. Eu vou ter uma coleção de informações e as informações estão organizadas em forma de objetos. E esses members, eles têm um name e eles têm um address. Tá? Então, rua X. Vamos colocar aqui dois members. Name João e o address do João é rua Y. Muito bem, então eu tenho um array, esse array tem dois objetos, tem dois itens, cada item desses é um objeto e cada objeto tem duas informações, name e address. Tá legal? Isso está em um banco de dados e eu quero trazê-lo para um outro banco de dados. Como que a gente pode fazer? Vamos colocar aqui que eu tenho um outro, que são os clients, também é um array. Vamos começar com ele vazio. E eu quero nesse array dos clients, vamos chamar de clients address. Eu quero extrair somente os endereços dos members, entendeu? Então, para cada membro existente no array members, eu quero extrair o endereço e quero mobiliar esse outro array. Eu vou fazer um looping, entenderam? Eu vou fazer um looping pelo array members e executar uma certa tarefa. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode usar o for. For i igual a 0. Tá? O for ele tem três argumentos para a gente declarar o for. O primeiro argumento é o valor inicial da iteração. A iteração ela vai começar no 0. Tá? O segundo argumento é até quando que eu quero iterar. Eu quero iterar até esse valor de i ser menor do que o members.length. Entenderam? Então, eu quero iterar até o i ser menor do que o members.length. E a minha iteração vai ser de 1, né, que é o i++. I++ é, a cada iteração eu acrescento 1. Agora, olha só que legal. Eu vou pegar o meu client address, para cada vez que eu fizer essa rodada, eu vou fazer um push. E o push, quando eu coloco array.push, o que eu colocar dentro desse argumento, dentro do parênteses, é o que eu quero colocar dentro do array. Eu quero colocar o members, posição i, entenderam que a posição i ela é variável? Vocês entenderam isso? Que a posição i ela é variável? Ela começa com valor 0. Ela executa a linha, faz a próxima iteração. Adiciono mais 1, né? Então i começa com valor 0. Executo client address.push members, posição 0. Executei essa tarefa, o i assume o valor de 1. Verifico novamente a condição do i. Essa condição ainda é verdadeira? É verdadeira, porque agora o i vale 1 e o members.length, que é o tamanho dele,
o tamanho dele é 2, né? Ele tem 2 itens, então o tamanho dele é 2. 1 ainda é menor do que 2, confere? Então ele executa de novo essa função. Volta lá para o cabeçalho. O i, que era 1, assume agora o valor de 2, porque o meu comando é da i++. Ele agora assume o valor de 2 e é feito de novo a verificação. 2 é menor do que 2? Não é mais. 2 é igual a 2. 2 não é menor do que 2. Então, o for é encerrado e eu passo para a próxima linha. Entenderam? Bem simples, eu estou fazendo um looping dentro do members e para cada posição do members eu estou andando pelos itens que tem no members e estou executando uma tarefa simples, que é extrair o address. A gente pode até melhorar um pouco, né? Como eu quero só o address, eu coloco aqui .address. Entenderam? Então agora o meu client.address, ele vai extrair só o endereço de cada member. Vamos ver se está funcionando? Na nossa parte aqui que a gente pode, que é um console log, né? Como se fosse um console log para a gente, eu vou pedir aqui o client address posição 0, rua X. Posição 1, rua Y. Posição 2, não existe. Entenderam? Então, olha só que legal. Posição 0 é só o endereço. Por quê? Porque eu extraí só o endereço de cada members. Então, na primeira iteração, quando o i vale 0, essa é a posição 0. Lembrem disso, né? O array ele não começa, o tamanho dele é 2, mas a primeira posição não é a posição 1, é a posição 0. Então, eu retiro o address da posição 1, retiro o address da posição 0, retiro o address da posição 1 e encerro o meu loop. Entenderam, pessoal? Uma forma bem simples aqui da gente conseguir executar rotinas. Na nossa apostila, eu deixo também outras duas formas da gente fazer interação, que é o while e o do while, que são sintaxes diferentes, são formas de escrever diferentes, mas que a ideia é a mesma. Deem uma lida no material, tá? Eu deixo ali um exercício bem interessante para vocês quebrarem a cabeça e resolverem, tá bom? E se você está aqui com a gente, está estudando, teve acesso a essa apostila e ainda está tendo dificuldade de progredir em programação e deseja aulas particulares, um contato mais próximo com o professor, fale com a gente que a gente também pode te ajudar. Vejo você na próxima aula. Bons estudos!